Como é que seria essa questão do sistema de auto-organização aplicado à educação? Uma vez que é ali que brota, né, o futuro da humanidade, como é que nós poderíamos criar uma educação auto-organizadora? Como é que nós poderíamos auxiliar as pessoas desde cedo a aprenderem sobre isso e que impacto isso teria na vida das pessoas? Um impacto enorme. E isso já existe e já foi comprovado que funciona. Quem criou essa maneira de ver a educação, na verdade, criou isso na área biológica, para fazer um estudo do desenvolvimento da inteligência, foi Jean Piaget. Piaget conseguiu demonstrar que em todas as raças humanas, as crianças passam por patamares na evolução da inteligência, até atingir o nível do adulto. Então você passa por um nível que a gente chama sensório-motor, que vai ter os 2 anos, depois por um nível simbólico, que você passa a representar as coisas mentalmente, que vai até os 4, 5 anos, dependendo da pessoa, depois um nível mais intuitivo, que chega até os 6, 7 anos, aí você entra numa fase que você pode começar a aprender matemática e aprender leitura muito bem, que a gente chama de período operatório concreto, que divide em 3 fases, 1, 2, 3, dependendo das evoluções que você tem em determinadas provas que ele descobriu, que podem ser aplicadas facilmente nas crianças, provas de peso, de volume, de comprimento, de largura, tem fases para você desenvolver isso, para formar esquemas mentais sobre isso. Até que por volta dos 12 anos você atinge o nível de operações formais, que a gente chama, em que você é capaz de fazer reflexões abstratas, é capaz de desenvolver o pensamento hipotético, dedutivo, característico do método científico, que é o que você vai aprender a fazer nas universidades, vamos dizer assim, a desenvolver nas universidades. Esse processo de passar por todos esses níveis de organização é um processo auto-organizador. Quando Piaget criou isso, desenvolveu tudo isso através de milhares de experimentos com crianças, começou fazendo com os filhos dele. Depois, ele lá no Centro de Epistemologia Genética, lá na Bélgica, em Bruxelas, ele conseguiu criar uma equipe enorme que foram fazendo experimentos clínicos e conseguiram desenvolver isso. Ele chama isso de um processo de desequilibração das estruturas cognitivas. Ele tem até um livro com esse nome, A Equilibração das Estruturas Cognitivas. Cada vez que você sai de um nível desse e pula para o outro, você passa para um nível de complexidade maior, em que você sofre um processo de desequilibração daquilo tudo que você tinha e, de repente, se reorganiza num nível maior. Entendeu? Como a evolução do universo, da vida de que tudo. Veio da matéria para a vida, da vida para a neurologia para a consciência. Isso. Seria o mesmo processo, só que em fases cognitivas. Cognitivas. É a evolução do seu desenvolvimento cognitivo. Agora, quando ele fez isso, depois de um certo tempo na vida dele, ele entrou em contato com a teoria do Prigogine, das estruturas dissipativas. O Prigogine ganhou o prêmio Nobel porque ele mostrou que as estruturas evoluem de situações caóticas para geradoras de ordem, que são estruturas auto-organizadoras. Chamou essas estruturas, na teoria dele, de estruturas dissipativas, porque ao mesmo tempo que elas estão gerando ordem, elas dissipam energia e geram estruturas novas. Existem até umas reações químicas lindas de você ver que as coisas vão se reorganizando em ciclos e você vê cores mudando nas reações, sabe? Mas quando Piaget tomou conhecimento que o Prigogine tinha desenvolvido uma teoria desse tipo, auto-organizadora, ele sentiu que isso tinha tudo a ver com a teoria da equilibração das estruturas cognitivas dele, né? E existe até um livro, eu tenho esse livro muito bonito, que foi um livro de encontro do grupo do Piaget com do Prigogine, na comemoração dos 80 anos do Piaget. Foi feito por uma grande colaboradora do Piaget, ela que organizou tudo, que é a Ayn Helder. E nesse livro você vê assim, 2
grandes sábios, grandes mestres dessas concepções novas, holísticas da ciência, trocando ideias, assim, e um entendendo que o que ele estava fazendo numa área era exatamente o que o outro estava fazendo na outra área, cada um dando um nome diferente. Isso também surgiu em outras áreas. Isso que eu ia lhe perguntar, por exemplo, o Piaget ele estudou basicamente crianças, mas quando a gente pensa, por exemplo, na educação dentro das organizações, onde nós temos adultos, o processo se daria da mesma forma? Hoje já se sabe, até algumas pessoas levaram um pouco mais adiante o que o Piaget mostrou até chegar na idade adulta, aquela teoria da espiral dinâmica do Graves, né? É uma das teorias que mostram que você pode ter níveis de desenvolvimento da inteligência que ultrapassam esse nível operatório formal básico que a gente atinge com os 12 anos. Você pode desenvolver além disso para alcançar, além de uma visão do tipo raciocínio hipotético dedutivo, em que você raciocina através de observação, experimentação, criação de teorias, você pode desenvolver uma visão mais holística das coisas, com base nessa sabedoria ecológica da natureza, que é holística no sentido de ser integrada e auto-organizada. E se o senhor tivesse um microfone que pudesse falar para toda a humanidade? Com base em todo o seu conhecimento, com tudo que o senhor já estudou, tudo já viveu, já debateu nesses congressos mundo afora, o que o senhor diria para a humanidade neste momento? Eu diria aquela frase que eu considero a máxima da minha vida, que é uma frase do Dr. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz nos anos 50, né? Que o bem é o que preserva a vida, o mal é o que destrói a vida. Se nós tivermos a consciência dessa máxima ética, de que preservar a vida é o caminho, como a vida é consequência de toda essa evolução cósmica, nós estamos preservando todo o universo. Entendeu? Aí nós vamos chegar em algum ponto correto. Aonde nós vamos chegar? Será que a compreensão de tudo isso vai levar a gente algum dia a compreender o que está por trás da criação desse universo? Um dia que você conhecer tudo, você vai entender a mente que criou tudo isso, né? Não sei. Eu sei que nós estamos evoluindo num projeto. A impressão que me passa esse universo é mais ou menos um negócio como se fosse igual a gente aprende em medicina e embriologia, é como se fosse uma embriogênese, em que um embrião está se desenvolvendo. Existe uma cosmogênese, vamos dizer assim, que está desenvolvendo, é como se esse universo estivesse sendo chocado com alguma finalidade. Tem uma finalidade por trás disso tudo. Nós somos parte desse projeto. Agora, aonde que nós vamos chegar? Vamos ver. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer foi todo meu.